Boa noite, senhoras e senhores. Estamos online. Vou repetir tudo. O Centro Espírita Casa do Caminho funciona todos os dias com palestras e passe, menos as sextas-feiras, onde são ministradas aulas. Segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 19h15. Quartas-feiras, a partir das 13h15. Domingo, a partir das 9h30 da manhã. Aos sábados, o trabalho é de palestras e passe a partir das 17 horas. E a cada 15 dias, após o trabalho, nós vamos distribuir sucos, sanduíches e sucos ao pessoal que fica aí esperando a gente debaixo do metrô. Já tem um pessoalzinho já aguardando todo a cada 15 dias. O trabalho de quartas-feiras, de terças-feiras é dedicado a famílias de dependentes químicos. As pessoas que têm dependentes químicos na família, então vêm aqui assistir o trabalho por eles. Receber o tratamento por eles, que na realidade eles não vêm. Né? Bom, todo segundo sábado de cada mês é distribuído 60 cestas básicas a famílias cadastradas. Quem quiser cooperar, trazendo 1 quilo de alimento não perecível, no caso leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão, sal, óleo. Bom, assim da cesta básica eu já falei, agora tem mais um aviso aqui. Dia 22 de dezembro, é uma segunda-feira, às 8 horas da noite, a casa aqui comemora 10 anos de existência. E foi convidado um tenor que vem fazer uma palestra aqui na casa. Aqui não consta o nome dele, mas consta que haverá bolo no final. Não consta o nome do tenor aqui, certo? O nome, um momentinho. Um tenor vem fazer uma palestra. Ah, sim. O tenor é Alain Vilches. Vem fazer uma palestra aqui na casa às 20 horas. Segunda-feira, 22 de dezembro. Comemorando 10 anos de existência aqui de fundação da casa. E haverá bolo no final, segundo consta aqui. Bom, vamos agora à nossa prece para começar o nosso trabalho. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Agora a palestra de hoje, a Adriana vai fazer sobre o tema Familiares. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Infelizmente eu não tenho o livrinho para mostrar para vocês. O tema de hoje, ele foi tirado do livro Esperança. É um livro psicografado pelo Emmanuel e pelo Espírito de Emmanuel. E a lição é a lição número 39, que tem como tema familiares. E ela diz o seguinte: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este
é meu irmão e minha irmã, minha mãe. Quem disse isso foi Jesus. Isso está em Marcos, capítulo 3, versículo 35. E aí ele discorre um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Há, pois, duas espécies de famílias: famílias pelos laços espirituais e famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8. E aí, o Emmanuel vai discorrendo essa lição. Mas o que nós tiramos dessa lição é aquele trecho em que Jesus estava fazendo as pregações rotineiras e, de repente, uma pessoa pega e fala assim: Jesus, lá vem sua mãe, lá vem seus irmãos. E aí Jesus responde: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Meus irmãos são aqueles que estão comigo. E o que acontece? As pessoas incrédulas, as pessoas ignorantes, tomam isso de forma que Jesus tenha desmerecido os seus irmãos ou tenha desmerecido a sua mãe, coisa que definitivamente é inadmissível. O que Jesus quis dizer foi o seguinte: existem as famílias de laço corporal e existem as famílias de laço espiritual. Como identificar os nossos familiares espirituais? Nós identificamos os nossos familiares espirituais, que são aquelas pessoas que têm uma grande afinidade conosco, que têm o mesmo tipo de gosto, o mesmo tipo de pensamento, que está sempre conosco. Parece assim que nós pensamos e a pessoa também pensou ao mesmo tempo. Enfim, a família espiritual, ela se resume exatamente nisso, na afinidade de gostos morais, espirituais e assim sucessivamente. O que muitas vezes não acontece dentro da família consanguínea, porque muitas vezes nós vemos famílias com vários irmãos e os irmãos não se aceitam e são completamente diferentes. E os pais criaram esses filhos exatamente da mesma forma, mas são todos espíritos diferentes. E muitas vezes nós vemos em famílias grandes, principalmente, um grupo, por exemplo, vamos dizer de 5 irmãos, e eles não têm afinidade entre si, mas têm afinidade com o vizinho, têm afinidade com o colega de escola, com o colega de trabalho, e chega até a levar esse colega ou essa amiga para casa e falar assim, ó, e bater nas costas, né? Esse aqui é meu irmão, não tem o meu sangue, mas é meu irmão. E isso é muito natural de acontecer. Por quê? Qual é a explicação? A explicação são as várias existências que nós já passamos. É a coexistência da alma. Com certeza, esse nosso amigo, essa nossa amiga que nós queremos tão bem e que nós amamos com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, nos foi caro numa vida passada. Pode ter sido, sim, o nosso pai, pode ter sido a nossa mãe, pode ter sido o nosso irmão, nosso cônjuge. Por que não? Da mesma forma que as pessoas que estão dentro dos nossos lares também têm uma história de coexistência conosco. Mas o que acontece? Na grande maioria das vezes, as pessoas que estão dentro dos nossos lares, aquelas pessoas que convivem conosco, são exatamente as pessoas que nós temos que aprender a respeitar, aprender a amar, aprender também a ensinar. E que muitas vezes nós não temos a paciência devida. É mais fácil nós termos tolerância com a pessoa de fora e não termos a mesma tolerância com a pessoa de dentro. A caridade,
a gentileza. Muitas vezes, vamos até citar, estamos no local de trabalho, bom dia, por gentileza, você pode me trazer um café ou coisa parecida. Quando nós estamos em casa, dificilmente nós damos bom dia para as pessoas que convivem conosco. E dificilmente também nós dizemos assim, por gentileza, traz um copo com água. Nós falamos, traz um copo com água aí. Esse é o nosso natural. Nós estamos dentro de casa, estamos à vontade. Mas por que não usar dessas gentilezas dentro do nosso lar? Buscar trazer essa harmonização que nós levamos para outros lugares, também dentro dos nossos lares, no meio, com os nossos, com o nosso convívio, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Nós estávamos falando da coexistência da alma. O corpo, ele procede do corpo, e por isso, quando ele chega ao fim, ele vira pó. E o espírito? O espírito é do espírito. Por isso é que nós temos toda uma história, nós temos todo um, vamos dizer assim, aprendizado. Não é porque nós desencarnamos que nós vamos nos tornar santos, absolutamente. Nós apenas mudamos de roupa, vamos dizer assim. Na realidade, nós estamos aqui no plano físico usando uma roupa, porque o nosso espírito é único, único, absolutamente único e indivisível. Não tem, por exemplo, como um pai e uma mãe dar um pouco do seu espírito para o filho. Isso não existe, porque o espírito vem do espírito. O que os pais podem dar aos filhos é a genética material e não espiritual, já que eles reencarnam em questões de afinidade, já que as pessoas reencarnam com questões de similaridade para poder evoluir. Existem também casos de reencarnações de pessoas completamente diferentes, vamos dizer assim. Pessoas, vamos imaginar, por exemplo, uma família que conhece uma outra família e naquele outro núcleo, uma pessoa dessa família gosta de uma outra pessoa dessa família. Vamos dizer assim, há essa afinidade, como nós dizemos no início. Só que aí o que acontece? Uma pessoa desta família, que é completamente diferente dessa, evoluiu de tal forma que esta família decidiu amparar. Porque, na realidade, todos nós somos absolutamente espíritos protetores um dos outros. Da mesma forma como nós temos os espíritos protetores que nos protegem, que nos auxiliam, que nos dão conselhos, que nos acalmam, nós também somos espíritos protetores um dos outros. Então, na espiritualidade, é permitido que este espírito diferente venha para este outro núcleo para ser amparado por essa família e, assim, evoluir espiritualmente. Ele passa a ser um tutelado. Por isso que, algumas vezes, nós encontramos em famílias espíritos completamente diferentes do núcleo inteiro. Ou seja, esse espírito saiu desse outro núcleo completamente diferente, veio para este outro núcleo como um tutelado para evoluir, para crescer, para desenvolver moral e espiritualmente. E nós temos responsabilidades perante esse espírito que nos foi dado como uma dádiva, foi um presente que Deus nos deu. É como se fosse o filho. Nós temos responsabilidade com os nossos filhos. É como os talentos. Esta pessoa que foi tirada daquele núcleo e foi colocada no nosso núcleo, nada mais é que um talento que nós vamos ter que lapidar, que nós vamos ter que amparar, que ensinar e que ajudar. A questão é,
Ai, como ter paciência todos os dias, porque todos os dias nós falamos, todos os dias nós ensinamos, e a pessoa parece que não quer entender, que entra por um ouvido e sai pelo outro. Tem horas que nós simplesmente perdemos a paciência. E aí, Paulo vem a nosso socorro e diz o seguinte: ninguém perde o que não tem. Se você diz que perdeu a paciência, é porque você não a tinha. E aí, nós ficamos assim, é verdade. Então, na realidade, o que acontece? No exterior, lá fora, com os nossos colegas de trabalho, de estudo, nosso ambiente externo, quando algo nos incomoda de alguma forma, nós damos um jeitinho de sair à francesa e deixar que se resolva. Como quem diz aquela história assim, toma que o filho é teu e sai andando. Mas e quando é dentro dos nossos lares? Qual é a nossa atitude? É simplesmente sair da nossa casa e deixar? Será que nós não estamos ali exatamente para aprender e ensinar algo? Observar mais as pessoas, se nós temos a atitude de observar os nossos colegas de trabalho e buscar saber dos gostos dos nossos colegas de trabalho e buscar ser simpático com os nossos colegas de trabalho, e gentis e tolerantes, por que não fazer o mesmo dentro dos nossos lares? O que nos impede? Por que não? Buscar uma convivência amorosa, carinhosa e principalmente caridosa. O que nos impede? Já que nós estudamos o Evangelho, já que nós vivenciamos o Evangelho, então, por que não vivenciá-lo ali, naquele lugar, que não é só um depósito de almas, como diz o Emmanuel, ele fala assim, lar, laboratório de educação e redenção. Não, lar, eu coloquei ler, lar, laboratório de amor e redenção. Redenção por quê? Todos nós erramos. Quando alguém se diz magoado por nós, ou quando nós estamos magoados com alguém, com certeza nós temos uma parcela e vice-versa. Ninguém se magoa sozinho, ninguém se machuca sozinho. Nós, de alguma forma, contribuímos, não observamos o suficiente. Então, tenhamos este cuidado, principalmente dentro dos nossos lares. Mas e aí eu vou ficar tão assim que, meu Deus, eu não vou poder falar mais nada? Não, devemos falar sim. É que hoje, no século XXI, infelizmente, quem tem mais destaque dentro dos nossos lares é a televisão. É ela que tem o Jornal Nacional, é ela que passa a Favorita, As Três Irmãs, o negócio da China, que, enfim, a programação da Globo inteira, né? E nós sabemos, não precisamos ficar atualizados. Pois bem, nós nos atualizamos das notícias do mundo. E aí eu vos pergunto, e as notícias da nossa família? Nós sabemos o porquê que o nosso irmão acordou de mau humor hoje? Nós perguntamos para ele o que aconteceu? Quando a pessoa acordou, nós acordamos e falamos assim, bom dia. Nós demos bom dia para a pessoa que dormiu conosco, ou que dormiu no quarto ao lado, ou na cama ao lado. Nós perguntamos para esta pessoa se teve sonhos bons ou não, se teve um dia legal ou não. Como foi o seu dia, fulano? Não. Nós estamos, na maioria das vezes, muito preocupados com os nossos problemas. Porque problemas todos nós temos. A questão é como vamos enfrentá-los. Existe um trecho do Evangelho, que eu não me recordo qual, que diz o seguinte, a cada dia a sua aflição. Estávamos até comentando esse trecho agora há pouco com um colega aqui no centro. E por que que Paulo nos disse isso? Jesus nos disse isso. Pelo seguinte, nós temos a mania de nos preocupar
das coisas do amanhã. A palavra mesmo já diz, preocupação. Nós estamos nos ocupando de coisas antes da hora. A cada dia a sua aflição. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que ser previdentes, pensar no dia de amanhã. Pensar no dia de amanhã é uma coisa. Afligir-se pelo dia de amanhã é uma outra coisa. Porque quando nós nos afligimos, nós estamos demonstrando o quê? Nós estamos demonstrando que nós não temos a fé. Aquela fé poderosa que fala assim, não, chegar na hora eu vou resolver, porque Deus é Pai, Ele há de me ajudar. Lógico que nós não vamos ser imprevidentes de deixar tudo para a última hora, de forma nenhuma. Mas é por aí também que nós medimos a nossa fé, quando nós somos muito preocupados, muito afobados. O que essa afobação nos leva? Muitas vezes, é como diz o pessoal, a pressa é a inimiga da perfeição. Porque nós queremos resolver as coisas tão rápido, que aí nós não respeitamos o tempo, nós não respeitamos a vontade de Deus. E as coisas vão acontecer da mesma forma, nós estejamos acelerando ou não. Às vezes é como passou esses dias, uma reportagem, eles fizeram assim, pegaram um itinerário, e nesse itinerário colocou um piloto de Fórmula 1, não me pergunta qual, que para mim é tudo igual, e ele pegou e saiu correndo com o carro. Ele conseguiu chegar 3 minutos antes. Só que com esses 3 minutos, ele desgastou as pastilhas do freio, ele consumiu mais combustível, enfim, ele estragou o carro. Diminui o tempo de vida útil do carro exatamente porque ele vai trocando as marchas, aquela coisa toda louca assim, e foi muito rápido. E aí depois, o mesmo itinerário, ele fez com calma, tranquilo, e ele chegou apenas 3 minutos depois. Aí a pergunta é a seguinte, para salvar uma vida é uma coisa. Agora, dependendo de outras coisas, por exemplo, uma reunião de negócios, 3 minutos, será que vai fazer tanta diferença? E aí, ainda vem Jesus em nosso socorro. Uma folha não cai da árvore se não for a vontade do Pai. Absolutamente nada acontece se não for a vontade de Deus. Ou nós temos fé, ou a fé se mostra para nós. A questão é, mesmo no caso, para salvar uma pessoa, aquela pessoa iria viver ou morrer segundo a escala que ele tenha lá no plano espiritual de vida dele. Temos que ser previdentes e acudi-lo, lógico, com certeza. Mas, voltamos a dizer, uma folha não cai de uma árvore se não for com a permissão de Deus. Então, o que queremos dizer com isso? Queremos dizer o seguinte, para que nós observemos mais as pessoas, observemos mais as situações que nos ocorrem no dia a dia. Como está o meu irmão? Como está a minha irmã? Essas pessoas que convivem comigo. Essa pessoa está feliz? Essa pessoa não está feliz? O que eu tenho? De que forma eu tenho contribuído para que essa pessoa cresça moral e espiritualmente? E a pergunta, o que eu estou aprendendo com esse meu irmão que convive comigo? O que eu aprendi? O que eu ensinei? Não nos esqueçamos que nós somos depositários, apenas depositários. O nosso corpo é empréstimo divino, a nossa família é empréstimo divino. O nosso pai, a nossa mãe, o nosso cônjuge, os nossos filhos, tudo isso é empréstimo divino. Não vamos esperar, absolutamente, por Deus do céu, não vamos esperar a pessoa ir parar num hospital para nós medirmos o quanto essa pessoa é importante para nós, o quanto essa pessoa é indispensável para nós. Não vamos esperar chegar ao extremo de ter que ver essa pessoa descer à sepultura para dizer eu te amo. Não. Que possamos dizer essa doce palavra, eu te amo, do fundo dos nossos corações, agora, presente.
E se nós estivermos com alguma rixa, se nós estivermos com alguma pendenga, como diz por aí, né, alguma briguinha, coisa parecida, que possamos nos desfazer desse mal-entendido, que possamos pedir o perdão. Se a pessoa não pode nos dar o perdão, mas pelo menos nós tivemos a humildade de pedir, e principalmente a humildade e o entendimento para compreender que aquela pessoa ainda não está pronta para nos perdoar, mas que nós tivemos, pelo menos, a atitude inicial de pedir o perdão. No Evangelho está escrito assim: reconcilia-te enquanto estás a caminho. Trocando em miúdos, quer dizer o quê? Reconcilia-te enquanto está vivo, porque depois que mudarmos de plano, aí é um pouco mais difícil, não impossível, mas um pouco mais difícil, porque nós, seres humanos encarnados, temos a necessidade do físico. Então, talvez a pessoa já tenha desencarnado e nós tenhamos dito em voz alta ou em pensamento, em espírito, me perdoe. Mas o fato de nós não vermos a pessoa e não tocar a pessoa e a pessoa falar para a gente, está perdoado, a gente sempre vai ficar naquela dúvida, será que me perdoou? E vai ser sempre aquele castigo, sempre aquele martírio, porque a gente nunca vai saber se a pessoa realmente nos perdoou. E isso é muito triste, isso é muito doloroso. Então, se nós tivermos que pedir perdão, que peçamos perdão e que possamos ter como que eu poderia dizer, que possamos ter a humildade de dar também o perdão. E principalmente, absolutamente, não esquecer de chegar aos nossos e dizer o quanto eles são importantes, o quanto nós podemos aprender, o quanto nós podemos ensinar. E deixar de dar tanto valor àquele aparelho que agora tem LCD e todos os Ds da vida. É lindo, aquela coisa maravilhosa, mas infelizmente nós estamos, de uma certa forma, quando nós chegamos à frente da televisão, nós estamos muito mais em processo de fuga da nossa realidade do que de vivência verdadeira da nossa realidade. Porque se nós chegarmos em casa e tudo estiver harmonioso, os nossos filhos com saúde, felizes, o nosso cônjuge, os nossos pais estiverem todos bem, nós vamos chegar e vamos cumprimentar um a um, nós vamos conversar um a um, saber como foi o dia, e aí não vai ter tempo para a TV. Pode até ter tempo, mas depois. Primeiro a família, depois o resto. Olha a diferença. E geralmente, quando nós chegamos, nós largamos a bolsa de um lado, sentamos no sofá, tiramos o sapato, geralmente é uma das primeiras coisas que nós fazemos. Controle remoto, que é para não cansar mais. Tim! E aí? E o nosso compromisso? A nossa família? Nós não estamos ali, naquele lar, naquela casa e com aquelas pessoas por acaso. Se estamos lá, é porque temos algo a aprender, algo a ensinar e, principalmente, o objetivo principal, que é evoluir moral e espiritualmente com os nossos. Muita paz a todos. Já tem uma pergunta aqui, um momentinho. É tão comum a separação de cônjuges, né? Por quê? Infelizmente, de uns tempos para cá, infelizmente, isso está até no Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas relações de uns tempos para cá, elas são mais firmadas no poder aquisitivo do que no poder sentimental. Então, o que acontece? Nós vemos por aí diversos casais, lamentavelmente, é muito, muito, muito triste, praticamente com um pezinho no altar, dizer assim, se não der certo, a gente separa. E fala isso com uma naturalidade, sabe? Existe um processo chamado namoro.
E é um processo agradabilíssimo, porque é um processo que você passa a conhecer o ser humano que você pretende conviver. E aí, depois desse processo de namoro, que hoje chama ficar, viu, gente? Mudou o termo, muita coisa mudou. Aí, depois desse processo namoro, existe um processo chamado noivado. E esse processo, ele serve para quê? O namoro é para os dois seres humanos se conhecerem. E, de uma certa forma, também conhecer os seus familiares futuros. Quando você chega no processo noivado, o negócio vai afunilando. Por quê? Você passa a ter uma convivência maior com ambas famílias. E aí é aquela história que começa a falar do cunhado, começa a falar da sogra, né? Isso é elementar. E aí depois existe um processo chamado casamento. E quando chega nesse processo, no mais das vezes, isso atualmente falando, né? Agora, as pessoas se casam porque não dá mais para ficar na casa da mamãe. Meu pai está pegando no meu pai, então vamos casar logo, assim a gente se livra e vive a nossa vida. Então, na realidade, infelizmente, hoje em dia, as pessoas estão muito mais casando para fugir das suas famílias do que para criar uma família. E esse é o lamentável. As pessoas estão invertendo os valores. Na realidade, quando você se casa, o casamento é o quê? É a união de uma família. Antigamente, os pais diziam assim, eu perdi um filho, eu perdi uma filha. Não. Aí depois eles mudaram o conceito. Ganhei um filho, ganhei uma filha. Que bom, enquanto estava assim, estava muito bem. Hoje em dia, a gente não sabe quem ganhou e quem perdeu. Por quê? As pessoas, infelizmente, hoje, né, elas não estão casando para unir as famílias. Se nós pegarmos lá na história, às vezes as famílias rivais não aceitavam que casava com fulano porque é família rival e é tradição. E aí sempre tinha um abençoado de um filho que ia lá e casava com alguém da família rival e acabava, de uma certa forma, unindo aquela família. Hoje em dia o pensamento não é esse. Hoje em dia, vamos casar e viver a nossa vida, deixa esse povo aí. E não é isso. O casamento é união da família. E as pessoas perderam isso de uma certa forma. Lá no tempo da minha avó, antigamente quem escolhia o marido para as filhas era o pai. Ele via o poder aquisitivo, aquela coisa toda, olha, você me dá o dote e tudo certo. E a menina, completamente inocente, lá ia ter que casar, se era bonito, se era feio, não importava. E durava. Por que que hoje em dia, com tantas facilidades, não dura? Eu. Esse assunto dá um pano para manga. Dá. Eu ia falar justamente isso, porque antigamente também se casava por dinheiro, como você falou, dotes e tal, né? Uhum. Outros nem escolhiam nada, às vezes o homem escolhia ou a família. Eram os pais que escolhiam. Só que a única diferença é que hoje é mais fácil o divórcio, só isso, porque antes era muito complicado. Exatamente. Existe... Não que assim, na minha opinião, né? Não que o casamento antigamente fosse mais correto ou melhor do que o de hoje. Uhum. A única coisa é que depois que casou era difícil Exatamente. separar, e hoje é mais fácil. Os tempos são diferentes. Antigamente separava, só que tem um porém. A mulher que era separada antigamente não era respeitada. Essa é a questão, era discriminada. É uma mulher separada. Se tem filho, então está condenada. Né? Isso nos tempos de antigamente. Hoje não. Hoje em dia, o pessoal fala assim, não, eu vou pegar um kit família. Que é isso? A mulher já vem com filho, eu não preciso ter trabalho. Quer dizer, já tem um pacote. Gente, kit família, vocês não estão entendendo. Então, quer dizer, essa atualidade, né, ela simplificou tanto as coisas que esse simplificar acabou complicando. É que nem, por exemplo, você chegar hoje para uma menina de 13 anos e a menina chegar em você e falar assim, mãe, sabe o que que é? Eu estou gostando do menino, posso namorar? Olha, não. Mas mãe, não. Você vai estudar, você tem que ter foco, papapá. Pergunto, a menina vai deixar de namorar o menino?
Não, ela vai namorar escondido. Outra pergunta. Se a mãe permitisse essa menina namorar, o que ia acontecer? Como diziam os antigos, abriu porteira, não tem mais como segurar. Agora, a partir do momento que você fala, não, só com tal idade, e você tem que ter feito isso, 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 para alcançar isso. É como aquela novela da Catarina Batista. A mais nova só podia casar se a mais velha casasse. É mais ou menos assim. Então, o que acontece? Isso vai de família para família. Mas, a partir do momento que você concede, é que nem você chegar para um adolescente hoje e falar assim, não, pode permitir um piercing. Aí ele coloca um, quando chega no mês que vem ele quer colocar outro. Quando chegar no fim do ano ele vira uma árvore de Natal. Nada contra, cada um com o seu cada um. Só que a partir do momento que você permite certas coisas, abriu a porteira. Abriu porteira, não tem mais jeito. Então, quer dizer, nós temos que ter o bom senso, saber que a coisa está acontecendo, mas você está monitorando, está observando, está sabendo como que anda a situação. E qualquer coisa vai lá e puxa a rédea. Agora, no caso do casamento, o que aconteceu? Antigamente, as pessoas eram mais religiosas. Tinha toda aquela questão de ir à igreja e se confessar. Eram tempos diferentes. Não existia essa liberdade sexual que existe hoje. E, infelizmente, essa liberdade sexual foi que levou as pessoas a distorcer as situações. Porque a liberdade, ela tem que vir acompanhada de responsabilidade. E, infelizmente, as pessoas não entenderam isso. Elas simplesmente se utilizaram dessa liberdade e acabou. E cadê a responsabilidade? E se nós formos analisar, muitos adolescentes hoje, e até mesmo alguns casais, estão voltando a viver como o pessoal de antigamente. Passou, inclusive, na televisão, alguns adolescentes que usam uma aliança de castidade, que só vai se dar para a pessoa no dia do casamento. Que bom, maravilhoso isso. É uma forma de segurar. E falou, aí o repórter até perguntou, mas e toda essa energia eu vou guardar para Cristo? Olha que maravilha, que bom. São os famosos celibatários do século XXI. Isso é bom. Isso é bom, porque as pessoas vão passar a namorar, vão passar a noivar, a se conhecer, não exatamente só, essencialmente, sexualmente, mas vão conhecer a alma, a essência, o que um gosta, o que o outro gosta. O que falta na realidade é isso, é o diálogo, é a conversa, é buscar saber quem é o outro, entender realmente quem é o outro, e não simplesmente se utilizar daqueles momentos, acabou. Acabou o quê? Somos animais? Somos. Mas aí é que está, existem casais sem afeição espiritual, infelizmente. E isso é muito triste. Exatamente. Agora, o mais triste é as consequências dessas afeições carnais, vamos dizer assim. Porque muitos casais se encontram e tem aquela coisa, aquela loucura, aquela paixão ardente. Dessa paixão ardente nasce uma criança, e aí? Depois a mãe olha para a criança e fala assim, nossa, você está a cara do seu pai, cruz credo. Coitada da criança, porque a criança já está sendo rejeitada ali porque parece com o pai. E isso é muito triste. A criança se sente diminuída porque foi a cara do pai. E olha a boca que a mãe fala, né? O pior ainda. E aí? É complicado. Responsabilidade. Essa é a palavra, essa é a lei. Quando nós tivermos um relacionamento, o relacionamento, a base de qualquer relação é a responsabilidade, é o respeito, é a caridade, é o amor. Mas não o amor no nosso sentido, mas aquele amor que o Cristo nos ensinou. Aquele amor verdade, aquele amor perdão, aquele amor entendimento que nós teríamos pelos nossos irmãos, pelo nosso pai, pela nossa mãe. É como nós estávamos comentando com um colega minutos antes. Quando nós temos um vizinho
e esse vizinho nos inveja, se nós compramos alguma coisa, o vizinho vai lá e compra igual, se nós fazemos uma coisa, o vizinho vai lá e faz igual, isso nos incomoda sobremaneira. É muito ruim ter uma pessoa seca pimenteira, né, que fica ali, tudo que a gente faz, a pessoa vai e fica copiando. Agora, esse é o olhar do mundo. Agora, vamos visualizar isso pelo olhar do Cristo? Que bom que essa pessoa está nos copiando, sinal que ela nos admira, sinal que ela acha que nós somos bons, que nós somos inteligentes, por isso que ela nos copia. Somos professores. Olha que bom. É o outro ângulo. Sempre que nós formos fazer algo, sempre que nos acontecer algo, não importa se dentro do nosso núcleo familiar, consanguíneo, ou no nosso grupo familiar espiritual, porque existem os dois, às vezes nós temos um colega de trabalho que é muito mais irmão nosso do que os 5 que está lá dentro de casa, e vice-versa. Pode ser um colega de trabalho, de estudo, enfim, pode ser qualquer pessoa, mas nós às vezes encontramos pessoas que são muito mais afins conosco. E aí o que acontece? Nós buscamos saber tudo dessa pessoa, até para agradar. Nós jamais esqueceríamos o dia do aniversário do nosso melhor amigo ou amiga. Nós jamais deixaríamos de amparar o nosso amigo ou nossa amiga porque o namorado foi embora, porque perdeu ou porque foi assaltado, enfim. Jamais. Mas e às vezes nós encontramos o nosso irmão embaixo do nosso teto que fala assim, fui assaltado de novo? Pô, você também dá mole. Olha que maldade. Que nós possamos repensar as nossas atitudes e olhar com os olhos do Cristo, sentir com os olhos do Cristo, e quando nos for pedido algo, que nós possamos falar com a boca do Cristo. Existe uma frase que ela é bastante interessante. Ela fala assim: a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Por quê? O silêncio, ele é de ouro, porque quando você está com a boca calada, com a boca fechada, perdão, você está pensando, está analisando. E a palavra é de prata, por quê? Porque você pensou para falar. Por isso. Agora, é aquela história. O tolo fala à toa. Deixe que o tolo fale. O sábio só observa. Que possamos observar os nossos. Viver em paz com os nossos. E não nos esqueçamos, não é só porque é final de ano, é Natal, não. Mas que possamos nos reconciliar com os nossos familiares. Seja eles sanguíneos, consanguíneos ou espirituais. Que possamos ter essa atitude de humildade, assim como Cristo teve a atitude de humildade de lavar os pés dos 12 apóstolos. Ele era o mestre. E ele foi quem lavou os pés de cada um daqueles apóstolos. Que possamos, nós, como trabalhadores do Cristo, aprendizes do Evangelho de Jesus, ter esse ato de humildade e pedir perdão e dar o perdão e observar melhor a nossa família, observar melhor as pessoas que convivem conosco e usarmos de gentilezas. Isso é verdade. Foi o grande problema da revolução sexual, como nós dissemos lá, o movimento hippie. Durante tanto tempo foi reprimido, foi proibido, e quando liberou, é aquela história, vai, abriu a porteira, acabou. E aí o que acabou? A liberdade, ela deve vir acompanhada da responsabilidade, do respeito. E aí é aquela história. Quem tem bases, como que eu poderia dizer? Bases religiosas. Por que bases religiosas?
bases religiosas, porque na realidade todas as religiões têm um só objetivo: ligar o homem a Deus. Tanto que a palavra religião tem exatamente este significado: religare, ligar a Deus. Então, não importa qual a religião, o importante é o ser humano ter uma religião e professar esta religião, que é mais importante. E, infelizmente, nós estamos num mundo em que, se você for para a igreja, ou se você for para o centro espírita, as pessoas já te olham como o diferente, porque é mais normal ir para a balada. Infelizmente, é assim que funciona, né? Então, quando você tem como base a família, tem como base a religião ensina o respeito ao próximo, a religião ensina o respeito a si mesmo. Foi como o Cristo disse: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, para que você possa amar o seu próximo, você tem que primeiro amar-se, respeitar-se. E na maioria das vezes, as pessoas que não respeitam as outras é porque não se amam, é porque também não se respeitam. Infelizmente, é assim que funciona. As pessoas estão carentes de amor. As pessoas estão carentes de diálogo, de atenção. Aí entra aquela célebre frase assim: por que nós perdemos os nossos filhos para as drogas? Exatamente porque aquele que quer viciar o nosso filho, ele chega e fala assim: pô, cara, o que você tem? Chega aí, vamos bater um papo e tal. Ah, então, sabe o que é? Meu pai, minha mãe, não, meu, esquenta não, ó. Use isso aí, ó, é brinde para você. Aí você vai ficar suave, que é assim que eles falam, você vai ficar suave. E aí, o que vai acontecer? É um método mais fácil de sair da realidade, infelizmente. É um método mais fácil de ir para outro mundo e continuar nesse. E aí perdemos. Por quê? Não conversamos, não dialogamos. É melhor nós quebrarmos o pau, brigar, xingar, bater, mas resolver, do que simplesmente ficar todo mundo calado e cada um tirar a sua conclusão. Minha mãe não me ama, minha mãe não me aceita, porque eu sou a cara do meu pai. Putz, por que eu fui nascer com essa cara? Olha aí. E assim vai. E a mãe ama aquele filho. Mas, infelizmente, a frase que ela disse para ele já diminuiu a autoestima dele e deixou desse tamanho. Então, que tenhamos cuidado com o que nós dizemos também. E é isso. Muita paz a todos. Um bom Natal, um bom Ano Novo, muita paz, muita felicidade, muita saúde e que possamos curtir muitos nossos familiares, tirar barato um da cara do outro, voltarmos a ser crianças como já fomos no passado e rir, relembrar o passado, relembrar a infância, dar muita risada. Isso é convivência em família, lembrar as coisas boas, fazer coisas boas, ajudar a mãe na cozinha, ajudar o pai no quintal. Se não tem pai, não tem mãe, não tem problema, tem irmão. Enfim, vivenciar essa coisa gostosa que é a família. Tudo de bom para todos. Vamos passar agora as vibrações. Então vamos orar e pedir todo o amor do nosso coração para as crianças que se encontram nos orfanatos, as pessoas, os velhos que estão nos asilos, todos aqueles que se encontram nos hospitais, no leito com enfermidades, no leito de dor, muitos desenganados. Vamos pedir para todos os que estão nas penitenciárias que penetre no coração deles o arrependimento dos atos que eles cometeram. Porque Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele se arrependa e que volte para casa. Vamos pedir também muito amor por essas pessoas que não têm
um lar, que estão na rua, que estão dependendo de outras pessoas, da caridade pública, debaixo das pontes, dos viadutos. Vamos pedir muito amor e ocupação para essa gente que precisam de emprego, precisam de um ganha-pão sincero, um ganha-pão honesto. Vamos pedir muito amor para todas as pessoas, pela paz do mundo, para que os governantes ajam de acordo com o coração, de acordo com a sensibilidade e a honestidade e a integridade, ao fazer leis que possam promulgar a paz no mundo, que possamos ter no nosso Brasil progresso, não só material, mas também espiritual, que as pessoas abram o coração e as mentes para o lado espiritual da vida, porque como a nossa oradora disse, tudo aqui é passageiro. Hoje estamos aqui, depois voltamos ao pó. Então só há validade nas nossas boas ações, no que tivermos feito de bom ao nosso próximo. E vamos pedir então finalmente por nosso lar, nossos lares, nossos familiares, nossos filhos, filhas, e finalmente por nós mesmos, que possamos ter bastante saúde para conseguirmos trabalhar e ganhar o pão nosso de cada dia com o suor do nosso rosto, honestamente. Graças a Deus, que assim seja. Agora vocês aguardem que nós vamos para os passes.